Olá, meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor. Que Deus esteja abençoando a todos nós nesse dia, que será muito abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós nos encontramos hoje no capítulo 16. Os capítulos se repetem, só muda a figura do rei, mas a gente vai perceber que se repete. A mudança que existe aqui agora é que Acás, como rei de Judá, e Judá sempre teve os reis, a qual, mesmo que se não na sua totalidade, mas ainda seguia em partes, podemos pensar, não que o Senhor se agradava disso, mas em partes continuavam seguindo ao Senhor. Mas quando chega a casa, ele segue literalmente o exemplo de Jeroboão, o exemplo dos reis de Israel. E nós percebemos, uma das coisas que me chama a atenção nesses textos que nós temos lidos, por mais que eles se repitam, é que todos eles têm um modelo, têm um exemplo a seguir. Alguns seguiram os passos de Jeroboão, outros vão dizer que seguiram os passos de Davi. Davi sempre foi o exemplo de fidelidade. Mesmo com todos os seus erros, nós vamos sempre perceber que ele voltava aos pés do Senhor pedindo misericórdia. E eu creio que essa é a grande maravilha. Reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa fraqueza, a nossa pecaminosidade e realmente reconhecer que diante do Senhor, sem a presença dele, sem a força dele, nós não conseguimos servir como devemos. Então sempre, até mesmo para servi-lo, até mesmo para fazer alguma coisa para o Senhor, nós precisamos do Senhor. Mas algo que nós precisamos tomar muito cuidado é qual exemplo nós temos seguido. Quando olhamos o que eu estou fazendo igual a quem? Igual ao servo fiel ou ao servo infiel? Aqui no texto nós vemos que Davi, quando nós percebemos no versículo 10, diz que então o rei Acaz foi a Damasco e encontrou-se com Diclate Pileser, rei da Síria. E olha o que acontece aqui. E vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e modelo, segundo toda a sua obra. Deus já havia dado um modelo de templo. Deus havia já dado um modelo de altar, como o Senhor gostaria que ele fizesse. E percebe como Acaz faz? Ele busca o exemplo de uma nação pagã para poder adorar a Deus, aos deuses, porque ele não segue ao Senhor, ele não segue o exemplo de Davi. E eu creio que é algo que nós precisamos tomar muito cuidado e rever, porque não sei o que leva a casa a essa situação, a essa questão. Claro que é a questão do coração. Nós percebemos que tudo isso acontece porque ele não confia no Senhor. Os reis estão vindo contra ele e ele faz então uma aliança, não é nem uma aliança, né? Realmente se coloca debaixo do jugo da Assíria para poder vencer as suas guerras, para poder ser vitorioso. E aonde está a nossa vitória? A nossa vitória está em Deus. Então precisamos também tomar cuidado, não simplesmente na questão, no exemplo de quem temos seguido, mas com quem temos feito aliança. Por mais que vivamos num contexto totalmente diferente do povo de Israel, mas a gente percebe que os princípios que acontecem são sempre os mesmos. Sempre estamos fazendo aliança, sempre estamos realmente buscando algo para que possa nos socorrer, que possa nos fortalecer. E Davi vai dizer que o Senhor era o seu refúgio, a sua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. E aonde nós temos buscado socorro? Nos momentos de pressões, nos momentos de dificuldade. Aonde temos buscado refúgio? Aonde temos escondido? Debaixo de um pensamento? Debaixo de uma história? Ou o Senhor tem sido nosso esconderijo? Que possamos hoje não olhar para o ímpio e seguir o exemplo dele, mas possamos olhar para a palavra do Senhor e seguir aquilo que a palavra nos manda, aquilo que a palavra nos direciona. Então que Deus nesse dia possa nos abençoar e fazer uma reflexão. Exemplo de quem temos seguido. Temos buscado servir o Senhor de qual forma? Quais são as alianças que temos feito?
para melhor glorificar o Senhor. Beijo no coração, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.